livre para todos os públicos. Olá pessoal, terça-feira, 16 de julho, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das notícias do dia e atualizações da política no país. Novas revelações sobre irregularidades na Operação Lava Jato. A gente conta tudo para você hoje. E para analisarmos os impactos, estamos com o professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, Pedro Fassoni Arruda, e Gilberto Marcos Rodrigues, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença. Estamos ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá Rede TVT. Participe com a gente, mande perguntas, comentários. Não esquece de dar like no vídeo e compartilhe o nosso vídeo também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997 98 4042. Pode mandar mensagem também. E acesse o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Bom, vamos para as notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor Fabrício Queiroz. Toffoli atende a pedido da defesa do senador, que alega que o compartilhamento de informações do COAF sobre movimentação financeira começou sem autorização judicial. Vaza Jato, novas revelações. O procurador Deltan Dallagnol comemorou o fato de não ter sido punido pelas corregedorias da Justiça e do Ministério Público por ter cobrado por dar palestras. Em mensagem enviada a Sérgio Moro e divulgada pela jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo hoje, Dallagnol escreve: "Não sei se você viu, mas as duas corregedorias, MPF e CNMP, arquivaram os questionamentos sobre minhas palestras, dizendo que são plenamente regulares." Outro diálogo divulgado pela jornalista Mônica Bergamo mostra que Dallagnol condicionava a contratação de suas palestras à inclusão de passagens e hospedagem para a mulher e os 2 filhos. Em julho de 2018, ele informa a mulher que, abre aspas, "posso pegar a data do dia 20/7 e condicionar ao pagamento de hotel e de passagens para todos nós", fecha aspas. A palestra ocorreu em Fortaleza. Em mensagem a Sérgio Moro, Deltan comenta: "Eu pedi para pagarem passagens para mim e família e estadia no Beach Park. As crianças adoraram. Além disso, eles pagaram um valor significativo, perto de uns R$30 mil. Fica para você avaliar." Ontem, conversas divulgadas pelo Intercept Brasil e o jornalista Reinaldo Azevedo mostram que o procurador pediu dinheiro a Sérgio Moro para produzir um vídeo institucional. A quantia seria retirada dos recursos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Olha só a mensagem, janeiro de 2016, Deltan: "Você acha que seria possível a destinação de valores da vara, daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis, para um vídeo contra a corrupção pelas 10 medidas que será veiculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiros, o que daria uns R$38 mil. No dia seguinte, Moro respondeu: "Se for só uns 38 mil, acho que é possível. Deixe ver na terça e te respondo." Bom, o procurador Deltan Dallagnol foi convocado hoje para uma reunião em Brasília com Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República. Pelo jeito, na pauta estarão essas revelações do Intercept. E sobre essas novas revelações, a gente conversa agora com o Daniel Giovanaz, editor-chefe do Brasil de Fato, que é mestre em História e autor do livro Dossiê Lava Jato. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde a vocês, boa tarde a todos os espectadores. Um prazer participar do programa. Prazer é nosso, Daniel. Como você avalia essas novas revelações? Qual o impacto dessas novas revelações para a Lava Jato, para o combate à corrupção, para a nossa democracia? Bom, o que nós tivemos hoje, essa revelação sobre a viagem para Fortaleza, para o Beach Park, é mais ou menos uma continuação daquilo que a gente viu no final de semana.
que é o fato de que o Dallagnol, de fato, se comprovados os diálogos, ele utilizou a fama obtida na Operação Lava Jato, que tem esse teor muito midiático, né, desde 2014, a gente acompanha o noticiário, percebe como essas figuras foram heroificadas, digamos assim, pela mídia comercial. Então o Dallagnol surfou, digamos, nesse sucesso e cometeu uma irregularidade, se comprovados esses diálogos, que é lucrar em cima dessas palestras. Ele cita o fato de que os inquéritos foram arquivados nas corregedorias, mas esses inquéritos não levavam em conta ainda esses diálogos revelados pelo The Intercept. Então fica claro que essa desculpa dele não significa nada nesse momento, não significa a inocência dela. Agora, a inocência do Dallagnol, desculpa. Agora eu queria chamar a atenção para os vazamentos que nós tivemos ontem, que saíram mais ou menos ao mesmo tempo, por volta das 15 para as 7 da noite. Uma das revelações é menos impactante do ponto de vista jornalístico, da novidade, mas me parece ser a mais grave das duas, que é o diálogo em que o Moro insiste para marcar uma reunião com o Deltan Dallagnol e com a PF para coordenar o futuro da Lava Jato, as prioridades da operação e tal. Eu digo que essa informação é menos impactante porque ela apenas reforça uma narrativa que já vem sendo construída desde o início da série do Intercept, há pouco mais de um mês, que é essa noção de que o Moro era, de fato, o coordenador informal da Lava Jato e que, em vários momentos, os integrantes do MP e da PF atuaram como subordinados a ele. Então, você pergunta sobre o peso disso, os impactos para a Lava Jato, isso é gravíssimo. Ou seja, você imaginar que um magistrado que vai julgar um caso, ele passa a coordenar ou a orientar uma das partes, não só num trabalho de parceria, mas também assumindo uma postura de chefe. Isso é assustador para quem acompanha a Lava Jato desde o início. Tudo aquilo que a gente imaginava do ponto de vista de impressões, das violações da Lava Jato, agora vem à tona os bastidores e para a gente isso é de fato muito assustador. Até porque o Dallagnol, a gente percebe que ele não se incomodava com essa condição. É uma relação que beira a subalternidade e ele encarava como algo extremamente natural. Então, o peso político que isso pode ter é gigantesco, por mais que alguns setores da mídia, inclusive, que sempre apoiaram a Lava Jato, estejam um pouco relutantes em falar sobre o peso dessas revelações e eu imagino que ainda estão tateando, tentando perceber qual é o melhor caminho para manter o seu projeto político, econômico e, ao mesmo tempo, adotar uma postura coerente em relação a essas violações. Sim, foi interessante que a Globo não deu nada, o portal G1 hoje pela manhã não tinha nada sobre esses novos vazamentos. Agora eu queria saber como você imagina que está sendo a temperatura nessa reunião entre Raquel Dodge e Deltan Dallagnol. O que você imagina que está acontecendo lá? Olha, a minha interpretação é de que a Raquel Dodge, ela faz parte desse grupo de agentes pró-Lava Jato, no mínimo pró-Lava Jato. Ela é Procuradora-Geral da República, nomeada pelo Michel Temer, é importante deixar claro, ela substituiu o Rodrigo Janot, que também adotava uma postura muito próxima a esses setores da Força-Tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, mas eu imagino que a temperatura deve estar altíssima, porque a Raquel Dodge, de alguma forma, ela precisa dar respostas a tudo o que está acontecendo. Elas, por enquanto, têm sinalizado muita letargia, digamos, nas ações em relação a esse processo. Imagine que a primeira reportagem da série foi lançada no dia 9 de junho, hoje já é dia 16 de julho, então mais de um mês, e a PGR não moveu um dedo, digamos assim, no sentido de investigar o caso, quase que ignorando, desqualificando a gravidade desse fato. A gente percebe que há muitos movimentos no sentido de desqualificar a obtenção das informações, ou mesmo de criminalização dos jornalistas do The Intercept. Agora, de um lado ou de outro, a PGR precisa tomar uma atitude. Então, me parece que nessa reunião a Raquel Dodge vai expor esse dilema em que ela se encontra para o Dallagnol e eles vão tentar chegar num acordo, mas eu imagino que dificilmente esse acordo seja no sentido de abrir uma investigação séria contra esses procuradores. Porque a minha hipótese, como jornalista que apurou a Lava Jato, especialmente de 2017 para cá, quando a Raquel Dodge já era Procuradora-Geral da República, a minha interpretação é de que ela estava ciente desses movimentos o tempo todo, mas em nome de um projeto político ou de conveniência, ela acabou não atuando no sentido de frear as violações da Lava Jato. Então, como você disse, a temperatura hoje deve estar altíssima, porque essa reunião pode ser, de um lado, decisiva para a mudança nos rumos da Lava Jato e de investigações sobre o Deltan Dallagnol,
Mas, por outro, que eu considero mais provável, é que eles vão chegar num acordo que é, olha, você segura as pontas por aí, eu tento me defender por aqui, e, na minha opinião, a tendência é de que não haja grandes movimentos de mudança nesse sentido, porque as provas estão dadas. Se até agora não foi feito nada, é difícil imaginar que numa reunião com o Dallagnol, a deliberação vai ser no sentido de investigação pesada, séria desses acontecimentos. Eu acho que tem uma coisa bem preocupante, não sei até que ponto é ingênuo pensar nisso, mas Raquel Dodge sai agora em setembro, né? E hoje o Bolsonaro disse que ele já tem um nome meio que certo e que será uma grande surpresa. A gente tem como ministro da Justiça Sérgio Moro. Será que existe possibilidade de repente, Deltan ocupar essa vaga? E é por isso essa reunião ou não? É muita fantasia. Olha, eu acho que fantasia, a gente não pode usar essa palavra no governo Bolsonaro, porque eles têm extrapolado todos os limites, né? Todos os escrúpulos, digamos assim, até em sentido de nomeações. Desde a nomeação do Moro, a possibilidade de nomeação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, para um cargo de embaixador. Então, eu digo que a gente não pode duvidar de nada. Agora, o custo político dessa ação seria altíssimo, a repercussão internacional seria terrível. A gente sabe que eles não são muito responsáveis, não costumam se preocupar muito com essas coisas. Agora, num momento de queda de popularidade do Bolsonaro, essa atitude nesse contexto representaria, digamos assim, blocar esse setor mais conservador e criar uma sensação de fato de nós contra eles. Bolsonaro, Lava Jato versus Estado de Direito, versus cidadania. Eu imagino que seria um movimento arriscado, mas não duvidaria de nada, porque, afinal, nós estamos assistindo a um circo, né, a um show de horrores nesses primeiros 6 meses de governo, e eu não chamaria de fantasia essa hipótese. Agora, do ponto de vista da estratégia, me parece que seria um equívoco da parte do Bolsonaro, porque cá entre nós, o Dallagnol vive um momento de desmoralização, assim como o Moro viveu no mês passado, e a nomeação dele agora teria um custo altíssimo. Sim. Daniel, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal conversar com você. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre que precisarem, estamos aí. Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom, ainda sobre irregularidades na Operação Lava Jato, um ex-diretor da Odebrecht revelou que construiu um relato para incriminar o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Num depoimento no Tribunal de Justiça de São Paulo, Carlos Armando Pascoal revelou como foi coagido pela Lava Jato. O portal UOL publicou hoje um vídeo com trechos desse depoimento. Vamos ver. No caso do sítio, que não tem absolutamente nada, por exemplo, eu fui quase que coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido. E eu, na verdade, lá no caso, eu identifiquei um engenheiro para fazer algo no sítio. Tive que construir um relato. Construir um relato? Fazer um relato, olha, aconteceu isso, e eu indiquei um engenheiro tal para fazer as obras. Vamos ao nosso estúdio agora, e isso tudo é um quebra-cabeça que parece que as peças começam a se encaixar, né? Esses novos fatos, eles comprovam uma narrativa que já era existente, enfim, agora a gente tem fatos para dizer que isso é real. O que vocês acham? Vamos começar com o Pedro. E reforça ainda mais aquela ideia de que há um conluio entre o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário para julgar e condenar o ex-presidente Lula, né? Ou seja, eles atuaram em sinergia, violando qualquer princípio constitucional, regra prevista no Código de Processo Penal, inclusive, que determina que o juiz deve ser neutro em relação às partes e não sequer até aconselhar as partes, ainda mais dizer como que elas devem proceder no âmbito do processo, né? Então fica muito claro esse propósito aí desde o início. Aliás, já desde o começo, quando começou essa Operação Lava Jato, né, a Júlia do Ailib, na época no estado de São Paulo, já publicou uma reportagem mostrando como que os membros da Força-Tarefa da Lava Jato já estavam fazendo propaganda nas redes sociais, né, a favor do então candidato Aécio Neves. Isso foi em 2014, enfim, né? Então, quer dizer, tem um vício de origem desde o começo. Existem muitos indícios, até mesmo provas, enfim, de que havia um partidarismo do Poder Judiciário atuando em sinergia não apenas com o Ministério Público, mas também com a mídia corporativa no Brasil, principalmente a Rede Globo, inclusive, né? E que, portanto, esse processo deve ser considerado nulo desde o começo, né? E o que mais choca, inclusive,
é o fato de que não há nenhum procedimento formal de investigação, tanto do ex-juiz Sérgio Moro quanto do procurador Dallagnol. Então, a gente vê uma tentativa justamente dessas mesmas instituições, do Ministério Público e do Poder Judiciário, de se blindarem. Sim. Né? Eu acho um absurdo, por exemplo, que, mesmo diante de tantos fatos comprovados, o ex-presidente Lula continue preso. Um absurdo completo ter adiado, inclusive, o julgamento do pedido de suspeição do ex... quer dizer, a própria palavra suspeição, né, já indica o seguinte, olha, a simples suspeita de que o juiz possa atuar parcialmente num processo é motivo para afastá-lo. Sim. Quer dizer, agora já existem comprovações a respeito disso e nada acabou sendo feito também. Então, eu vejo, inclusive, esse encontro da Procuradora-Geral Raquel Dodge com o Dallagnol como também uma tentativa deles se protegerem dessas críticas. É importante levar em consideração que a Globo continua blindando, né? Você mesmo falou há pouco, Isso, que não foi divulgado, né, aquele áudio mais recente. Isso. Por outro lado, alguns veículos dessa mesma mídia corporativa já vêm adotando uma postura um pouco diferente. Sim. Recentemente, em editoriais, a Folha de São Paulo, o Estadão, inclusive, publicaram editoriais pedindo a saída do juiz Sérgio Moro porque já não se sustentava. Não tem como ele sustentar no cargo. Sim. Ali, né? Mas o que você acha especificamente dessa questão da Rede Globo, que não publica uma linha sobre, por exemplo, esses novos vazamentos saíram ontem à noite? Não deram absolutamente nada. Vou parafrasear o próprio Sérgio Moro, né? Provavelmente a Rede Globo não queira melindrá-lo, né? Porque, de fato, é muito provável, inclusive, isso é o que se especula nos bastidores, que possa existir alguma conversa, algum áudio também comprometendo a própria Rede Globo. Sim, sim. Estamos na expectativa disso. Gilberto, o que você acha sobre... A gente pode dizer hoje que a operação, com todos esses fatos, ele tinha um cunho muito político. Ela tinha um objetivo político e que, enfim, a gente tem hoje um ministro da Justiça, o ex-juiz, e um procurador que está se encontrando ali com a cúpula do governo também, enfim, não sabemos para quê, mas o que você acha disso tudo? Bom, eu penso que, acho que é importante nós lembrarmos que dentro da tripartição de poderes que nós temos no Brasil e que é um legado do Ocidente, né, que vem da Revolução Francesa, da independência americana, que está muito claro na nossa Constituição, nós temos 3 poderes independentes e que devem ser harmônicos entre si. E o único poder que não pode fazer política é o Poder Judiciário. Sim. Os membros do Poder Judiciário, eles não podem fazer política, eles devem fazer justiça, eles devem aplicar o direito para tentar obter a justiça. E nisso reside um pilar fundamental da sua atuação. Se houver desvio deste pilar, há um grande problema. Então, essas informações que o Intercept, que tem contribuído, tem dado uma contribuição fenomenal para a consciência do nosso país, a consciência cidadã de como nós devemos conduzir o Brasil nessa situação de grande confusão que nós estamos vivendo desde a posse do novo governo, me parece que essas informações estão cada vez mais deixando claro que houve desvios de conduta e houve uma confusão de funções dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, que a rigor faz parte do Poder Executivo, mas é independente. E outra coisa importante que eu acho que nós temos que lembrar, institucionalmente, na Constituição de 88, a partir da emenda constitucional de 2004, houve uma reforma do Poder Judiciário no Brasil e foram criados 2 órgãos de controle. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Conselho Nacional do Ministério Público. Por que foram criados esses órgãos? Porque havia uma percepção de que, por mais que se tenha uma crença, uma fé, uma confiança nesses poderes, eles também poderiam ter problemas, né? E ninguém pode controlar a si próprio, é preciso sempre haver controle social, controle institucional dos diferentes poderes. Então, o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público Federal, do Ministério Público em geral, eles têm um papel importante a cumprir. E se eles não cumprirem esse papel hoje, eles vão cair na descrença, eles vão cair numa situação de falta de credibilidade. Então, o Pedro mencionou que até agora não houve nenhuma ação concreta. Houve uma tentativa, inclusive, né, Pedro, de se tentar
um processo nesses conselhos e foi arquivado porque a obtenção dessas informações foi feita de forma ilícita. E isso não tem absolutamente nenhuma relação. Quer dizer, o fato de que nós não sabemos como que se obtiveram essas informações, o Intercept é um órgão de comunicação, recebe essas informações e ele tem todo o direito constitucional, inclusive amparado pelo direito internacional, de divulgá-las. E a partir dessa divulgação é preciso agir. Não se pode ficar apenas contemplando ou contestando o que está sendo dito ali. Então, me parece que nós estamos vivendo um momento que estamos caminhando para um momento de divisor de águas, né? Precisamos que as nossas instituições ajam. Me parece também, em relação à mídia, nós não podemos esquecer, na última pesquisa do Datafolha, o ministro Moro apareceu com uma grande popularidade ainda, 54% de apoio. E isso me parece que também condiciona uma parte da mídia a manter o apoio a ele. Sim. Me parece que... por quê? Porque existe uma população relativamente grande que nós não sabemos que se manterá na medida em que os fatos venham à tona, né? Sempre haverá pessoas que vão manter a sua crença embaixo d'água, né? Ou na superfície, independentemente do que venha à tona. Mas me parece que as pessoas conscientes, mais esclarecidas e que possam manter um certo mínimo patamar de bom senso, vão começar a perceber que houve problemas. E esses problemas precisam ser corrigidos. Eu concordo com o Pedro, é necessário fazer a revisão dos processos, inclusive do presidente Lula, mas não só dele, de outros também que estão condenados e presos. Por quê? Porque está colocada em questão a isenção do juiz. Sim. E a própria isenção dos promotores e procuradores que atuaram no caso. Então, esses processos eles são passíveis de vícios judiciais, vícios processuais. Isso precisa ser corrigido. Sim. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a esse papo. Olha só, você que curte a TVT, contribua com o nosso financiamento coletivo para ajudar a manter e para fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura, super simples. A gente faz um rápido intervalo, fica por aí. Bom para todos, volta daqui a pouquinho. Até já. Fazia tempo eu não via tanta concentração de notícias bombas. Assim. Pois é, e hoje foi um dia especial, tem muita notícia. Ontem a gente não tinha tanto vazamento, mas hoje... Bom, deixa eu ler alguns comentários do pessoal que está acompanhando aqui. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube. Olha só, Givanilze Tenório falou boa tarde, Givanilze. Fernando Gregório falou boa tarde para a gente também. Fernando está todo dia com a gente. Oi, Fernando. Simone Lima... É uma quadrilha que virou a nossa justiça, disse ela. Humberto falou assim, ó, Jorge Amado diria ou escreveria que o nosso judiciário está dominado por Exu. Exu baixou nos nossos juízes, inclusive nos ministros do STF. Simone falou, não, Simone eu já li. João Paulo, essa justiça brasileira é uma vergonha. Fagna Barbosa falou, boa tarde, queridos da TVT. Boa tarde, Fagna. Parabéns pelo trabalho de vocês, trazendo o que está acontecendo no Brasil de verdade, não as farsas das TVs tradicionais. Maria Máximo falou, Dodge e Dallagnol vão conversar sobre qual caminho tomar e fugir das acusações. O Marcel Gil falou, boa tarde, Marcel Gil. Maurício Nascimento, boa tarde. Infelizmente não tenho esperança que o nosso judiciário possa tomar algumas atitudes para mudar a realidade que está posta. É quase certo que o corporativismo vai reinar e a farsa judiciária continuará. Olha, tem bastante comentário, mas daqui a pouquinho eu leio mais comentários. Só deixa eu ver como a gente vai voltar, pessoal. Peraí. A gente volta com a rede, Will? Paulo Rezende, ele já faleceu. Sim. E foi meu orientador. Meu colega lá. E depois eu fui colega do filho dele. Ah, do Paulinho. Eu dei aula na Universidade de Vila Velha. Você teve lá. Tá bom, direto legal. Não, beleza. Conheci ele lá também. Eu tenho muitos colegas, amigos na PUC. Minha filha está estudando lá agora pedagogia. Isso esse ano. Para esse segundo bloco, a gente vai ter agora no Skype com a Rede Nossa São Paulo. E daí, voltando, já que a gente vai estar num papo mais sobre o governo Bolsonaro, hoje Bolsonaro reafirmou essa questão do filho dele, embaixador dos Estados Unidos.
Bom para todos, ao vivo de volta. Olha só, nos últimos dias, o debate sobre trabalho infantil voltou a ser destaque após uma fala infeliz do presidente Jair Bolsonaro de que o trabalho dignifica o homem e a mulher, não interessa a idade. Ele chegou a falar sobre a possibilidade de descriminalizar o trabalho infantil. Bom, felizmente, uma pesquisa divulgada hoje mostra que 86% dos moradores da capital paulista não concordam com a afirmação de que trabalho é mais importante para a formação das crianças do que o estudo. Os dados são da Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IBOP, que realizaram um amplo estudo sobre a percepção dos moradores de São Paulo sobre pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes e violência doméstica e familiar, desculpa. Sobre os resultados, eu converso agora com a Carolina Guimarães, que é da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carolina, tudo bom? Tudo bom? Tudo certo. Ufa, que bom, é muito legal saber que... Muito bom saber que a população de São Paulo pensa dessa forma, sabe da importância da educação para a formação das crianças e adolescentes e para que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade, né? É muito importante isso. Sim, esse foi um dos blocos dessa pesquisa de assistência social, que faz parte das pesquisas temáticas da Rede Nossa São Paulo, dentro dessa iniciativa Viver em São Paulo, e exatamente o que você falou, que a gente, a nível municipal, está destoando dessa fala, graças a Deus, do presidente, e é exatamente isso, que... a pergunta, né, foi feita sobre se discordo, concordo totalmente, concordo em parte, discordo ou discordo totalmente. E foi essa a pergunta, né? Trabalhar é mais importante para a formação das crianças do que o estudo? E até cresceu esse número comparado com 2018, onde era 77% discordavam, parcial ou totalmente, e mudou para 86%. E também a pergunta referente a políticas mais integrais, né, que é o tema de política ao estímulo ao primeiro emprego para adolescentes e a ampliar a oferta de ensino em tempo integral, afasta crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, é bem interessante que as pessoas estão pensando dessa maneira. Claro. Agora, tem outros dados, por exemplo, em relação à questão da assistência social mesmo, né? De 2016 a 2019, teve queda de 33% no orçamento municipal para assistência social. E daí, segundo o Fórum da Assistência Social de São Paulo, só esse ano, pelo menos 4.800 vagas no serviço da capital já foram cortadas. E a pesquisa mostra que 73% das pessoas são contrárias a corte de verbas na assistência social. Então, as pessoas entendem a necessidade, a importância de políticas públicas nessa área, né? Eu acho que, assim, de maneira geral, as pessoas entendem isso. O Covas muitais vezes trouxe que isso era uma prioridade dentro da gestão dele, mas infelizmente eu acho que existe um foco meio mais higienista e muito mais referente a moradores de rua do que essas políticas que são políticas estruturais e muito mais a longo prazo. E realmente os cortes, eles são muito, eles precarizam, né, esses serviços de proteção básica, então tem vários centros que estão vendo esses cortes. Ele está trazendo o tema de fazer renegociar contratos com organizações que prestam esses serviços e essa população, né, que é muito triste que a população mais vulnerável, a que mais precisa, está tendo esse corte e não está se pensando uma coisa a longo prazo. E eu acho que as ações, elas são muito mais midiáticas, pontuais, para que realmente tenha um viés meio que para reeleição, sabe? Sim. Você falou nessa questão das pessoas em situação de rua, daí tem um número bem negativo, que é em relação ao crescimento da menção às medidas mais duras, né? Como, por exemplo, intensificar a limpeza da cidade e locais públicos com a presença de pessoas em situação de rua. Então, cresce o apoio a essas políticas higienistas. Total, essa pergunta até deu um nó na cabeça da gente, porque eu acho que essa pergunta reflete muito a polarização que a gente está vivendo nesse momento, porque ao mesmo tempo, quando foi perguntado, né, as pessoas tinham 3 opções, quais eram as principais ações que
administração municipal deveria fazer para melhorar as condições das pessoas, você tem um aumento nas pessoas que pensam que transformar prédios desocupados e com dívidas de IPTU e moradia para essas pessoas seria uma resposta, mas você também tem um aumento dessas políticas higienistas. Então, você vê que tem pessoas pensando em temas realmente que são estruturais e estruturantes, que a longo prazo, muito mais difíceis, né? Por mais que você tenha a política, por exemplo, do IPTU progressivo e tal, é muito difícil você realmente andar nesses, que são processos muito burocráticos, mas você também tem esse outro viés, que são exatamente isso, não permitir que as pessoas morem na rua, querer que elas encontrem um lugar para morar bom, a gente está todo num contexto de recessão, habitação, um déficit habitacional e tal, sim. Bacana, muito obrigada. Carolina, primeira vez que participa aqui, seja muito bem-vinda. A Rede Nossa São Paulo participa toda semana aqui do programa. Muito obrigada. Um beijo para você e até semana que vem, Carolina. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Bom, vamos voltar para a nossa conversa aqui no estúdio. A gente está com o professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, Pedro Fassoni Arruda, e o Gilberto Marcos Rodrigues, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Já que a gente comentou um pouquinho sobre o governo Bolsonaro e vamos um pouquinho para essa área das relações internacionais, Bolsonaro voltou a reafirmar hoje a indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos. E daí ele voltou a falar, não, porque ele já fez intercâmbio nos Estados Unidos, ele voltou a reafirmar aquela coisa que ele sabe fritar hambúrguer, que eu ainda não sei se é para parecer humilde ou se é para dar um tapa na nossa cara, mas ele voltou a reafirmar tudo isso. Tem notícias dizendo que ele está sondando o Senado para saber se passa pelo Senado ou se não passa, enfim. Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa reafirmação e desse encaminhamento do novo embaixador brasileiro nos Estados Unidos? Olha, isso reafirma uma conduta, né, do presidente Bolsonaro de insistir em certos temas que são inconstitucionais, que são ilegais, que são imorais, que são antiéticos. Eu diria para o conjunto, né, dessas questões complicadas. Isso tem sido motivo de muita anedota nas redes sociais, nos cursos de relações internacionais, as pessoas que estudam em ciências sociais, as pessoas que estudam sabem como funciona minimamente uma representação diplomática de um país. Sabe que é uma coisa impensável um presidente nomear um filho, um neto, um parente de primeiro, segundo ou terceiro grau. O ministro Marco Aurélio de Mello já declarou que isso é nepotismo. Mesmo que dentro do Supremo Tribunal Federal haja divergências entre os ministros, existe claramente já precedentes que impedem que o presidente nomeie cargos para ocupar cargos dentro do governo. O presidente tem autonomia para nomear embaixadores fora da carreira diplomática? Sim. Isso é uma prerrogativa constitucional, mas nós estamos falando de qualquer pessoa, poderia ser um político, poderia ser um empresário, poderia ser um artista, e isso em alguns países é até comum, nos Estados Unidos, na França, e o Brasil teve essa prática também muito pequena, porque a carreira diplomática no Brasil é muito bem estruturada, quadros excelentes para ocupar postos diplomáticos, mas o Brasil teve isso até o governo Lula. No governo Lula houve um acordo com o ministro Celso Amorim, no sentido de que somente diplomatas de carreira ocupassem cargos, postos, né, de embaixadas, de missões diplomáticas. E isso foi visto por outros países como um grande passo, inclusive do Brasil, de profissionalização da carreira. Outra coisa importante, que eu acho que é importante destacar, certamente o Pedro tem outras questões para colocar, quando um país nomeia um embaixador para um posto, esse embaixador ele vai ter que se relacionar com todos os partidos do seu país de origem e com todos os partidos do país onde ele está acreditado, ou seja, no caso dos Estados Unidos, republicanos e democratas. Como que o filho do embaixador, o filho do presidente Bolsonaro, que já colocou o bonezinho Trump 2020, vai conseguir conversar com os deputados e senadores democratas e os partidários dos democratas, uma vez ele tomando, se ocorrer, espero que não, posse no cargo, ele não tem nenhuma moral, nenhuma credibilidade para se relacionar com mais da metade da população americana, que hoje representa o Partido Democrata. E no caso do Brasil, como fica um deputado federal, por exemplo, ou uma deputada do PSOL, que vai a Washington e vai ser recebida pelo filho do presidente Bolsonaro, que é do PSL. É verdade. Então, isso é um problema gravíssimo do ponto de vista jurídico, político e ético. Puxa vida. É uma tentativa de transformar uma política que deveria ser vista como uma política de Estado numa política de governo.
Né? Então, tem repercussões tanto externa quanto internamente também. Né? Externamente, o Gilberto mencionou alguns aspectos importantes, né? Mas é uma forma também de testar as instituições aqui no Brasil, sobretudo o STF, né? Para ver até que ponto realmente esses balões de ensaio lançados aí pelo Bolsonaro conseguem ter alguma viabilidade de ser aprovado, por exemplo. Né? E, de fato, o STF, por ser um órgão colegiado, inclusive, a gente não sabe o que vai sair dali, até mesmo porque já existem decisões monocráticas tomadas por alguns ministros do STF no sentido contrário, de entenderem que isso não caracteriza nepotismo. Né? Então, o futuro está em aberto e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? O Bolsonaro também, quando ele toma uma atitude como essa, ele procura reforçar aquela linha que ele já vem adotando, né? De subserviência diante de uma potência imperial como os Estados Unidos, né? Alinhado, né, ao pensamento do presidente Donald Trump, inclusive, com relação a temas muito controversos, Israel, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, entre outras coisas. Então isso é bastante preocupante. Sim. Ele é uma pessoa, o Eduardo Bolsonaro, no caso, uma pessoa completamente despreparada para esse cargo, né? Não conhece absolutamente nada de política externa, não conhece sequer a história política do Brasil. Ele passou vexame no programa do Silvio Santos ali para responder sobre perguntas de ex-presidentes do Brasil. Ele não sabia absolutamente nada. Então, é uma pessoa completamente inábil, incompetente. E daí ele vai ser sabatinado pelo Senado? Vai ser sabatinado pelo Senado e vai revelar, inclusive ali no Senado, né? Tem muitos senadores experientes né, e provavelmente vai também passar bastante vergonha ali, né, diante do Senado. E como a votação, inclusive, né, para aprovação do embaixador é uma votação secreta, existe sempre a possibilidade também de ser recusada pela primeira vez. Né? Nunca foi antes, seria a primeira vez de fato. Tem uma coisa que conta a favor desse procedimento no Senado, que a Constituição garante que a sabatina senatorial para embaixadores ela pode ser fechada, inclusive os jornalistas não terem acesso. Por que isso? Isso é até motivo de questionamento, né? Hoje com tanta transparência e publicidade. Porque às vezes a pessoa que está ali supostamente conhecendo para onde ela vai, né? As questões políticas, econômicas, ela tem que falar coisas que podem melindrar, que podem gerar problemas com o país para onde ela vai. Por isso é uma sessão secreta. No caso do Eduardo Bolsonaro, está muito claro também que o propósito do Bolsonaro é propiciar um canal direto com o Trump, uma vez que o Steve Bannon, que foi o patrocinador político da campanha do Trump, hoje está fora do governo, mas continua agindo, agora em nível mais internacional, para criar uma grande onda de direita no mundo. E ele declarou que o Bolsonaro filho seria o escolhido para realizar isso na América Latina. Então, claro que a gente está vendo aí um interesse de governo e de partido que não tem absolutamente nada a ver com um posto diplomático, com uma embaixada nos Estados Unidos. Com certeza. Se a gente comparar, né, com a política externa chamada de ativa e altiva, adotada durante o governo Lula, realmente é um enorme retrocesso que a gente está passando. E você falou em balão de ensaio, logo que saiu na sexta-feira, nessa questão do Eduardo Bolsonaro, muitos falaram, é a questão do balão de ensaio, ele vai jogar para ver como que isso vai repercutir e ele dá prosseguimento ou não. Mas repercutiu negativamente e daí depois ele foi para a mídia falar que as críticas são sinais de que é para ser assim, é para ser dessa forma. Então, nem o balão de ensaio ele usa corretamente, não é? Ele não sabe sequer utilizar a própria lógica. E uma coisa também que chama atenção, e eu acho que nesse sentido, muitas vezes, a oposição ao governo fica olhando de camarote, no sentido de que ela às vezes nem precisa agir para que a confusão se instale, é porque o Eduardo Bolsonaro tem um papel importante hoje na Câmara dos Deputados. Ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. E houve, inclusive, deputados do PSL que acharam ótimo que ele vá embora, que ele vá para os Estados Unidos, porque vai abrir um espaço maior de poder político para outros deputados. Então, poderia haver, inclusive, um enfraquecimento da posição dele ali na comissão, né, do governo na comissão, mas parece que o presidente Bolsonaro não leva isso em conta. Ele tem a meta dele e ele busca. Mas, de fato, quer dizer, eu
acredito mais, ainda com as ressalvas que o Pedro fez, que eu concordo, eu acredito mais que o Supremo possa barrar do que o Senado, porque o Senado é uma casa política que também tem seus interesses de composição com o Executivo. Sim. E pode haver uma composição em relação a isso. Sim, mas a gente falava no primeiro bloco sobre a letargia das instituições em tomar decisões. E daí o caso, como você disse, do Conselho de Justiça, do Ministério Público e do próprio STF, que está jogando para agosto, por exemplo, a decisão em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E daí a gente fica nesse pendurado, nada acontece, a gente fica discutindo, as coisas não acontecem. Então, em que momento que o STF poderia, por exemplo, tomar uma decisão em relação a essa indicação à Embaixada dos Estados Unidos? Como um tribunal, ele é passivo. Sim. Ele não pode atuar ex officio, como se diz, né, por vontade própria. Então, basta algum partido, algum deputado, algum senador ou a própria OAB, alguém que tenha legitimidade na Constituição para acionar o Supremo, e aí o Supremo vai se posicionar. Aí ele vai ter que se posicionar. Entendi. Pessoal, vamos fazer mais um rápido intervalo. Você que acompanha a TVT, não esquece, se você quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo, é só acessar o catarse.me/TVT e fazer uma assinatura. É a sua parceria que vai ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual a se fortalecerem. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já! Deixa eu ler mais alguns comentários, espera aí. Vamos lá, olha. O Sérgio Campos mandou assim: existe possibilidade de um habeas corpus para soltar o Lula agora, mesmo no recesso do STF? Eu não sei responder, vocês sabem? Sempre existe, porque se houver o STF receber um habeas corpus, vai ser sorteado para um relator. Sim. Apesar de que, se houver férias, é para o presidente, que eu acho que vai ter que avocar isso. E pode dar, mas acho difícil. A gente já ouviu alguns juristas que chegam muitos habeas corpus de pessoas comuns no STF, mas eles tendem a ignorar. E só realmente a defesa oficial é que pode encaminhar esses pedidos e estão em tramitação no STF, né? Então, vamos lá. Nilson Lourenço falou: TVT, melhor jornalismo. Muito obrigada, Nilson. Inês falou: boa tarde, Inês. Luke 90. Moro é corrupto porque usou o cargo para se autopromover. O Jean Marcel falou: se o povo se levantar, o jogo vira. Rodrigo Teixeira falou: no Jornal Nacional só fala na reforma, como nada a mais estivesse acontecendo. É verdade, é só a reforma da Previdência e positivamente. Adriana, boa tarde. Doris Feijó, boa tarde. O Nelson Lula da Silva, boa tarde. Antenor, boa tarde. Daqui de Turim, sigo sempre vocês, que legal. Ana Paula, boa tarde. Alberto Antônio, boa noite para mim. Estou em Moçambique. Que legal. Falou: esses caras se deram mal. Eu acho que tem a ver com o Moro e o Dallagnol. Rosane Tavares, excelentes reportagens, muito obrigada. Adérito Barbosa, parabéns à TVT, obrigada. Claudine Andrade, muito obrigada. Rogério Matucci, que também está sempre acompanhando, muito obrigada. Bom, deixa eu ver como que a gente continua, espera aí. A gente vai agora com o IDDD, é isso? Maravilha. É o Hugo. Bom, para todos, de volta ao vivo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, informe se a Polícia Federal está ou não investigando o jornalista Glenn Greenwald, criador do Intercept Brasil. Sobre isso, eu converso agora com o advogado criminal Hugo Leonardo, que é vice-presidente do IDDD, o Instituto de Defesa do Direito à Defesa. Boa tarde, Hugo, tudo bom? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde aos telespectadores. Thalita. Hugo, diz uma coisa. Thalita. Não tem problema. Como que vocês viram essa recomendação do presidente do STF nesse momento, de pedir para que Sérgio Moro responda de fato se está ou não está investigando, se a Polícia Federal está ou não está investigando o Glenn Greenwald?
Essa é uma questão extremamente importante para esse momento político nacional, principalmente porque trata de um dos principais pilares para a democracia brasileira, né? Nós ainda não tivemos, quer dizer, já tivemos alguns exemplos de ataque à liberdade de manifestação do pensamento, à livre imprensa, mas definitivamente nenhuma atitude orquestrada pelo poder público com esse tamanho, né, diante de uma situação com essa gravidade. Então, definitivamente, já houve, salvo o melhor juízo, pedidos da própria Procuradoria do TCU ao COAF para que eles dissessem se havia alguma investigação aberta, alguma troca de informações, e eles foram evasivos e não responderam a essa indagação. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal efetivamente demonstrar de uma vez por todas de que modo, de que forma o Estado brasileiro vai se comportar com esse momento político bastante delicado. Sim. Inclusive, desde que os vazamentos vieram à tona, os alvos desses vazamentos, enfim, as pessoas que estão ali cometendo irregularidades, têm criticado o trabalho da imprensa e principalmente criticado o jornalista Glenn Greenwald. Vocês estiveram reunidos com ele e, inclusive, criaram um comitê em defesa da liberdade de imprensa, é isso mesmo? Sim. Na verdade, foi uma reunião de algumas pessoas, juristas, advogados, etc., preocupados com essa institucionalidade da liberdade de expressão. Efetivamente, ele está fazendo um trabalho de interesse público, como todos os jornalistas fazem, e, nesse sentido, há uma preocupação de todos pela legalidade dos atos das autoridades investidas aí, e responsáveis por eventuais investigações que possam atingir a liberdade do jornalista, a liberdade de atuação de qualquer jornalista, não só do Glenn, mas de todos os jornalistas que, de uma certa forma, publicam rotineiramente, cotidianamente, informações de interesse público para todos os cidadãos. Sim. Hugo, a gente viu algumas novas revelações hoje, que saíram hoje, ontem no final da tarde, hoje pela manhã. Como que você explica as ilegalidades que estão contidas nesses vazamentos? Olha, pelo que nós estamos acompanhando, todos, são situações bastante sérias, né? Evidentemente, como eu costumo dizer, essas informações, elas devem ser, eu falo como advogado criminalista, essas informações elas devem ser separadas em dois âmbitos, né? Essas informações, por si só, não podem, por elas próprias, serem utilizadas para perseguir a culpa por alguma ilegalidade por qualquer desses agentes. Ou seja, em outras palavras, isoladamente essas informações não podem ser utilizadas, na minha opinião, contra o Sérgio Moro, contra o Dallagnol, isoladamente, sem que se saiba se há na sua raiz de obtenção alguma coisa ilícita ou não. Isso porque nenhuma informação de conteúdo ilícito pode ser utilizada para afirmar a culpa de alguém no Estado democrático de direito em que vivemos, no Brasil, de acordo com as regras constitucionais. No entanto, essas informações elas devem e podem ser utilizadas por todos os acusados que virem notícias relativas ao seu processo ou situações em que possa colocar em dúvida a trajetória jurisdicional desse magistrado ou de qualquer outro ator que esteja envolvido com essas mensagens, isso deve sim ser apreciado pelo tribunal e sopesado como uma informação nova a eventualmente levar a uma discussão probatória, etc. Então, eu acho que é importante nesse momento, Thalita, nós temos em mente que é preciso muita serenidade, muita cautela. Da mesma forma em que nós pregamos a necessidade de garantias individuais, acho que temos que ter garantias individuais nesse momento para todos esses atores.
No entanto, tratam-se de informações seríssimas que devem ser investigadas pelas autoridades, mas que tudo ocorra dentro da legalidade, como, aliás, é o que mostra, em algumas mensagens mostram muitas vezes eventual descuido ali ou uma situação, para usar um termo soft, uma situação anômala de como deveriam se comportar esses atores judiciais. Sim. Hugo, muito obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Bom para Todos. Muito obrigado, Thalita Galli. Obrigado a todos e um bom programa aos telespectadores e a vocês aí no estúdio. Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, vamos voltar aqui para o estúdio. Daí eu queria repercutir com vocês, porque hoje as notícias em relação ao Dias Toffoli foram duas. Então tem essa dele ter dado uma prensa ali no Ministério da Justiça, na PF, precisa apresentar se está ou não investigando Glenn Greenwald. E, por outro lado, tem aquela notícia que a gente deu na abertura do programa em relação à paralisação de todas as investigações em relação a Flávio Bolsonaro e, em consequência, Fabrício Queiroz, que, enfim, não deu mais nenhuma declaração pública. Como que vocês enxergam isso? Porque está rodando aí nas redes, por exemplo, o que parece ser uma blindagem do judiciário em relação à família Bolsonaro, porque nenhuma investigação avança. Como que vocês veem isso? Olha, em relação ao Glenn Greenwald, me parece gravíssimo que a Polícia Federal e o próprio ministro da Justiça não informem se existe uma investigação em curso. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque somente estados autocráticos, ditaduras, é quem fazem isso. Segundo, o próprio Glenn tem direito a ter um advogado, dentro do princípio do amplo direito de defesa, ele tem direito a ter um advogado para acompanhar essa investigação. Então, se nenhuma coisa nem outra ocorre, a gente está diante de uma grande arbitrariedade que está saindo do próprio Ministério da Justiça, que é o guardião de todos esses princípios do devido processo legal. Então, me parece que, se isso realmente está ocorrendo, é muito grave e acho que o ministro fez muito bem de determinar, eu acho que é mais do que recomendar, determinar que a Polícia Federal informe se há ou não uma investigação. E se houver essa investigação, então aí abre-se uma nova perspectiva legal, política, para se discutir a questão. Eu já acho um absurdo que o juiz do STF tem que determinar explicação para o ministro da Justiça. Ele próprio, em nome da transparência, da lisura do processo, já deveria, né, espontaneamente declarar, olha, não há nenhuma investigação, ou há, enfim, a respeito disso. Mas ele saiu de férias, né? Rapidinho. Pois é. Não, claro. A segunda questão é uma questão envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, né, filho do presidente. É uma questão que vem se arrastando desde o início do mandato. Porque o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro avocou para si a possibilidade de fazer essa investigação. Por quê? Porque ela diz respeito a delitos cometidos antes da posse do senador, quando ele era ainda deputado. Então, pode haver uma divergência jurídica em relação a isso? Pode, porque o direito não é uma ciência exata, né? Então, pode haver interpretações diferentes dos juízes, dos tribunais, mas, a meu ver, me parece que está correta essa investigação do Ministério Público Estadual e me parece que essa decisão de sustar as investigações favorece politicamente o presidente. Isso não pode deixar de ser reconhecido. Sim, porque o que o STF está dizendo nesse momento é que o COAF liberou informações sem uma decisão judicial, né? E, na verdade, qualquer investigação que esteja sendo feita com uso de dados do COAF será paralisado. Isso atinge não só essa questão do Eduardo Flávio Bolsonaro e de Queiroz, mas também outras investigações da Lava Jato, do Mensalão, enfim, qualquer investigação que tenha dados do COAF. O curioso é que esse núcleo duro do governo, ele utiliza argumentos totalmente contrários ao que eles defendiam antes. O próprio atual ministro Sérgio Moro, ele agora adota um critério completamente diferente quando ele investigava o Lula, divulgou escutas telefônicas ilegais a respeito do Lula, da Dilma, enfim, né? Então, são sempre dois pesos e duas medidas, né? Então, eu costumo dizer, assim, até quando algumas pessoas dizem que as instituições estão funcionando, né, a primeira reação, geralmente, alguém que tem uma posição mais crítica, é dizer, não, mas tem algum problema no funcionamento dessas instituições, né?
Mas eu acredito que as instituições estão funcionando, mas a gente tem que perguntar a serviço de quem, né? Porque, de fato, historicamente, o STF foi cúmplice de grandes arbitrariedades. O STF lavou as mãos, por exemplo, no golpe em 64 no Brasil. Né? Lavou as mãos com relação a diversas outras arbitrariedades que foram cometidas, golpe, ou seja, impeachment sem crime de responsabilidade, condução coercitiva sem que a testemunha tenha se recusado a prestar depoimento, a questão da prisão em segunda instância. Então, foram muitas arbitrariedades que foram cometidas. Então, não é um fato inédito, né, o fato de que o Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, tenha sido criticado até mesmo pela comunidade de juristas no Brasil e externamente também. Sim. Como vocês viram essa fala agora de Bolsonaro em relação a colocar um ministro terrivelmente evangélico no STF? Viola completamente a ideia de que o Brasil é um Estado laico, Sim. inclusive, né, um terrivelmente evangélico. Além de ser uma coisa muito vaga, né, mas é bastante preocupante também porque um juiz tem que julgar de acordo com a lei e não com a sua convicção religiosa. Isso está muito claro na Constituição Federal também. Sim. Né? E as indicações antes eram feitas com princípios, enfim, democráticos, da política. E agora ele fala sobre essa questão terrivelmente evangélico e parece que, com a reforma da Previdência passando, tem uma questão lá da idade que aposentadoria com 70 anos, inclusive no STF, daí abriria a possibilidade de indicação nesse governo de 9 novos ministros do STF. Mais uma solução casuística, né? Porque a PEC da Bengala, quando foi aprovada no governo Lula, foi para aumentar a idade da aposentadoria compulsória para impedir que a presidenta Dilma, no caso, nomeasse outros ministros para a corte. E agora tentam fazer, casuisticamente, uma redução dessa idade para que o Bolsonaro possa indicar um número maior de juízes. É um absurdo completo. Tem duas questões que eu acho que vale a pena a gente comentar. Uma o que a gente vive hoje não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial, pelo menos das democracias. Judicialização das políticas e das políticas públicas, né? Então, os tribunais, eles se tornaram também atores e agentes políticos na medida em que eles dão liminares, eles dão decisões que mudam o curso de uma política. Então, eles acabam fazendo correções de política ou retirar uma política de um determinado cenário. Sem terem sido eleitos para... Sem a legitimidade do voto, né? Bem, em alguns casos, quando isso ocorre, por exemplo, para defender os direitos humanos, a democracia, ótimo, porque aí então nós estamos diante do verdadeiro papel constitucional do Supremo. Mas quando não, aí é um problema. E a segunda questão é como se escolhem juízes para a Suprema Corte. Isso é um problema no mundo inteiro. Poucos países conseguiram definir adequadamente uma forma. E há casos problemáticos no Canadá. Os Estados Unidos, hoje nós estamos vendo, e o Bolsonaro se inspira muito no Trump, que é a tentativa de reformar a Suprema Corte com juízes mais conservadores, para não apenas aprovar coisas, aprovar políticas do seu interesse, mas para revogar políticas que não são do seu interesse. Isso é o mais problemático, porque aí nós estamos diante da regressividade dos direitos humanos, por exemplo, né? Impedir que possa se fazer aborto, as mulheres possam ter autonomia para fazer isso. Isso é um debate que nos Estados Unidos agora voltou. Cotas para afrodescendentes, para pessoas com deficiência, enfim, para pessoas vulneráveis, que no caso dos Estados Unidos existem decisões da Suprema Corte que garantem que dentro da Federação Americana cada estado possa decidir se quer ou não fazer. No Brasil, nós não temos essa autonomia federativa. Se o Supremo decidir, todos vão ter que cumprir. Me parece que o Bolsonaro está indo nessa direção. Então, eu acho que nesse momento... E o Pedro falou das instituições, né, de que funciona, mas o interesse de quem? Eu acho que seria muito importante que, por exemplo, a OAB retomasse papéis que ela já teve na época, por exemplo, do regime ditatorial, de vocalizar a cidadania, vocalizar o interesse público das pessoas, da democracia, para tentar impedir isso. Sim. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, foi muito legal ter esse papo. Falo sempre que é muito interessante a gente estar em TV aberta discutindo tudo isso, é muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado.
Bom, você que curte a TVT, não esquece de contribuir com o nosso financiamento coletivo para ajudar a manter e fortalecer esse projeto. É só acessar o catarse.me/TVT, fazer uma assinatura. Eu esqueci de comentar sobre o livro do professor Gilberto. Está aqui esse livro, está sendo lançado agora, Gilberto? Ele está sendo lançado agora, é um livro voltado para o ensino fundamental 2 e ensino médio, refugiados, o grande desafio humanitário, que é para discutir a questão dos migrantes forçados, para tentar sensibilizar as pessoas a essa grande tragédia que nós temos um papel e uma obrigação de acolher essas pessoas. Claro, uma questão super atual e é super importante. Está aqui, esse daqui. Fica disponível em algum lugar? Livrarias, o próprio Ótimo. site da Editora Moderna também, para quem quiser visitar. Então tá ótimo, legal, só procurar. Pessoal, muito obrigada pela companhia essa tarde. A gente volta amanhã com Bom para Todos. Até lá, tchau, tchau.